Bom, então a gente viu que é a lei de Kirchhoff das tensões que vai fornecer para a gente as B menos N mais uma equações independentes que estão faltando para que eu tenha um conjunto completo de equações, para que eu consiga analisar o circuito e consiga descobrir todas as tensões e correntes de cada bipolo, ok? E a lei de Kirchhoff das tensões, ela também pode ser enunciada de maneira muito simples, tá? A gente pode dizer simplesmente que a soma algébrica das tensões em qualquer percurso fechado do circuito deve ser nula. É bastante fácil entender isso se a gente imagina, por exemplo, que eu tenho aqui um voltímetro, que é aí um instrumento de medição que a gente utiliza para medir diferenças de potenciais, né, tensões elétricas. Então, supondo que eu ponha as pontas de prova do meu voltímetro aqui em cima desse bipolo aqui, o que eu vou estar medindo? Eu vou estar medindo a diferença de potencial entre o ponto 1 e 2. Eu vou estar medindo a tensão V2, certo? E o que acontece se eu for caminhando com a ponta de prova desse voltímetro até fechar um circuito, certo? Então, por exemplo, se eu mudo a tensão, a ponta de prova aqui do ponto 2 e venho aqui para o ponto 4, né? Antes eu estava medindo V2. O que eu vou medir agora, tá? Eu vou medir V2 mais V4. Eu vou medir a diferença de potencial que corresponde à soma algébrica dessas duas tensões. E o que acontece se agora eu fechasse o circuito? O que significaria fechar o circuito? Então, seria, por exemplo, seguir o seguinte caminho de malha aqui no caso. Ou seja, agora eu coloco minha ponta de prova de volta aqui no meu ponto 1. O que eu vou estar medindo? Eu vou estar medindo a diferença de potencial do ponto 1 com o ponto 1. E qual é a diferença de potencial? É zero, é o equivalente ao estar colocando em curto-circuito as pontas de prova do meu voltímetro, tá? Então, essa é a lei de Kirchhoff das tensões. A ideia de que se eu percorrer um caminho fechado no meu circuito, o balanço de diferenças de potenciais ele tem que ser nulo, tá? E a gente vai equacionar também esse circuito aqui à direita, e para isso a gente pode novamente adotar uma convenção, né? E a convenção que a gente vai adotar aqui é que ao caminhar por um laço, a gente vai assumir como sinal da tensão do bipolo o sinal de entrada que eu encontrar no circuito, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a equação do laço 1, 2, 4. Né? Então, vou fazer aqui a equação do laço 1, 2, 4. Um laço que também é uma malha, porque não tem bipolo interno, né? Então, primeiro eu vou encontrar aqui o V2 com o sinal positivo, né? Então, vai ser mais V2. Vou continuar o meu caminho, vou encontrar o V4 com o sinal positivo, então vai ser mais V4. E vou passar pelo V3, só que agora eu encontrei um sinal negativo aqui, então vai ser menos V3. Tudo isso igual a zero, tá? Agora, eu vou fazer o caminho 4, 3. Então, se vocês seguirem aí, do 1 para o 4 eu vou ter mais V3, do 4 para o 3 eu vou ter menos V5, e do 3 para o 1 eu vou ter menos V1, certo? Bom, então aí eu já fiz a equação de dois laços do circuito, tá? Que por coincidência também são duas malhas, ou seja, não tem bipolos internos. Tem mais algum laço desse circuito? Bom, antes da gente perguntar se tem mais algum laço, vamos olhar para essas duas equações. Elas são independentes? Sim, elas são independentes. Para início de conversa, porque, por exemplo, na primeira equação eu não tenho V5 e na segunda equação eu tenho V5, tá? Então, elas são independentes. Mas agora tem mais um laço nesse circuito, né? Que é o laço externo. Então, a gente pode pensar aí
1, 2, 4, 3, tá? Lembrando que esse laço não é uma malha. Por que que ele não é uma malha? Porque tem o bipolo 3 aí, que tá no meio dele, né? E qual seria a equação desse laço? A gente lá de 1 para 2 a gente encontra mais V2, de 2 para 4 a gente encontra mais V4, de 4 para 3 a gente encontra menos V5, e de 3 para 1 a gente encontra menos V1. E agora eu continuo tendo um sistema de equações independentes? Não, não tenho, né? Porque, na verdade, se eu somar as duas primeiras equações, eu acabo obtendo a terceira, tá? Então, aí talvez vocês já tenham reparado que quando eu fiz as equações de malha, parece que deu tudo certo, mas quando eu fiz a equação do laço externo aí, eu já não encontrei uma equação independente das outras, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor isso, vamos enunciar isso de maneira clara. Então, agora eu tenho as mesmas equações escritas de uma maneira mais bonitinha e chamo a atenção novamente que isso aqui era a equação de uma malha, isso era uma equação de uma malha e isso aqui era uma equação de um laço externo, né? E as equações de malha do circuito, elas já trazem pra gente as B menos N mais uma equações independentes, que era o que eu queria. Então, veja que interessante. Acabei de conseguir, pelo equacionamento das equações de malha, as equações independentes que estavam faltando, tá? E uma outra análise interessante que a gente pode fazer é como isso é robusto. Então, como que toda vez que eu respeitar o equacionamento das equações de malhas, eu acabo conseguindo essas B menos N mais uma equações independentes. Então, uma brincadeira que a gente pode fazer aqui é imaginar que a gente estaria ligando um novo bipolo em paralelo ao circuito, tá? Quando eu liguei esse novo bipolo em paralelo no circuito, o que que eu modifiquei no circuito? Eu modifiquei o número de nós? Não, eu não modifiquei o número de nós, porque antes eu tinha 4 nós, continuo tendo 4 nós. Mas eu modifiquei o número de malhas? Sim, eu modifiquei o número de malhas. Então, agora eu tenho aqui 1, 2, 3 malhas no circuito, tá? Bom, será que eu consigo chegar lá no mesmo número de equações independentes, né? Então, vamos tentar falar isso. Então, antes, o que eu tinha? Eu tinha B bipolos e N nós. Agora, eu tenho B' bipolos e N' nós. Mas o meu B' nós é o número de bipolos... o meu B' bipolos, ele é o número anterior de bipolos mais 1. E o meu N' nós é o meu número de nós antigo, igualzinho. Não mudei o número de nós. Esses aqui também são nós desse novo bipolo. Mas, em tese, se eu tenho uma nova malha, eu tenho uma nova equação independente, certo? Foi o que a gente falou anteriormente, né? Então, antes eu tinha B menos N mais uma equações independentes. E agora, se eu mudei o número de bipolos, isso tem que ser refletido, né? Ou melhor, se eu ganhei uma nova malha, isso vai ter que ser refletido. Então, o que é o novo B' menos N' mais 1? Bom, aqui eu tenho que o B' aqui é o B mais 1, né? O N' é o N mesmo, né? Então, agora, ganhei uma malha, veja o que acontece. Eu ganhei uma equação, porque agora eu tenho B menos N mais 2, mais duas equações. Então, eu adicionei um bipolo em paralelo, eu adicionei uma malha no circuito, eu ganhei uma equação independente, certo? Paula, mas isso também aconteceria se eu adicionasse um bipolo em série? Não, porque nesse caso eu não estou adicionando uma malha no circuito, tá? Vamos ver se isso é respeitado, né? Então, quando eu adiciono um novo bipolo em série aqui,
Que é o meu novo número de bipolos B'? Ele é B mais 1, porque eu ganhei um bipolo. E que nesse caso aqui agora, eu ganhei nós, né? Porque eu tive que criar mais uma conexão aqui. Então, agora meu novo número de nós, N', ele é N mais 1, tá? Então, N', N mais 1. Mas nesse caso, eu não ganhei uma malha. Então, eu não espero ganhar uma nova equação independente. Vamos ver se tá dando tudo certo? Bom, então antes eu tinha B bipolos, N nós. Agora eu tenho B mais 1 bipolos e N mais 1 nós, porque eu adicionei ele em série, eu ganhei um nó, né? Então, não devo ganhar uma nova equação independente. Vamos ver se isso acontece? Bom, antes eu tinha B menos N mais 1 equações independentes. Agora eu tenho B' menos N' mais 1 equações. Só que o B' é B mais 1 e o N' é N mais 1. Se eu tirar isso aqui dos parênteses, eu vou ter B menos N mais 1 equações. Não criei uma nova malha, não ganhei uma equação independente nova, certo? Bom, então, finalizando aqui, num circuito com N nós e B bipolos, vão existir B menos N mais 1 equações de tensão independentes. Antes de entrar nesse tema, deixa eu só, então, voltar lá atrás um pouquinho, porque agora, então, a gente conseguiu, deixa eu voltar aqui, a gente conseguiu todas as equações independentes de que a gente precisava para saber todas as tensões correntes do nosso circuito, certo? Então, eu tenho B equações vindas do meu conhecimento da modelagem física dos bipolos, eu tenho N-1 equações independentes vindas da lei de Kirchhoff das correntes, e eu tenho B menos N mais 1 equações vindas das leis de Kirchhoff, da lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, com isso, eu consigo equacionar o circuito e analisar o circuito de maneira completa. Bom, para finalizar essa aula, eu vou falar aqui de circuitos que talvez vocês encontrem e que pode causar dúvidas em vocês, mas que na verdade são circuitos que violam a lei de Kirchhoff da corrente e da tensão, tá? E quando que isso pode acontecer, né? Por exemplo, se a gente encontrar uma situação como essa, duas fontes de corrente em paralelo, né? Por quê? Porque aqui a gente tem um nó de conexão e essas fontes de corrente, elas estão injetando uma corrente fixa nesse nó e isso aparentemente não está respeitando a lei de Kirchhoff da corrente. Lógico que se eu for imaginar uma fonte de corrente real, eu vou saber que essa fonte de corrente real, ela pode ser modelada como uma fonte de corrente associada, por exemplo, a uma resistência interna. E aí, na verdade, eu vou acabar olhando para isso aqui e enxergando um circuito com malhas. Mas lembrem-se, quando a gente desenha o circuito aqui no contexto da disciplina, a gente está desenhando bipolos que são ideais. Então, na verdade, isso aqui é um circuito que ele viola a lei de Kirchhoff da corrente, assim como esse aqui, assim como esse aqui, porque se a gente for fazer o somatório das correntes aí, a gente não vai conseguir obedecer a lei de Kirchhoff da corrente, tá? Outro caso, que aí no caso é um caso de violação da lei de Kirchhoff da tensão, é quando a gente desenhar, por exemplo, fontes de tensão em paralelo, tá? Então, nesse caso aí, se a gente fizer os equacionamentos das malhas, a gente vai ver que isso não obedece à lei de Kirchhoff das tensões, tá?
Vocês precisam se preocupar com isso? Não, vocês precisam saber que isso existe, porque eventualmente pode causar uma certa confusão, mas tem que ter o entendimento de se aquilo é um circuito que está sendo desenhado para representar algo que é real ou apenas um conceito ali de associação de fontes. E se o que estiver sendo representado é essa associação de fontes, a gente tem que tomar o cuidado, porque nessa malha, naquele nó, a gente não vai poder aplicar a lei de Kirchhoff de corrente ou de tensões. Tem que olhar muito, caso a caso. Às vezes surge algum exercício que aborda um pouco essa questão, mas eu só queria alertar vocês que existem casos aí que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Então, com isso, eu concluo essa primeira apresentação da lei de Kirchhoff de corrente de tensão.